Meus amados, nós estamos estudando um tema já faz algumas semanas que estamos estudando esse tema, tendo esse estudo bíblico sobre as atitudes dos filhos que desejam a bênção de Deus. Ou seja, todos nós desejamos a bênção, mas como já vimos no decorrer desse estudo, bênção e maldição são consequências. Se são consequências, são condicionais. Se são condicionais, então depende da forma que agimos e reagimos antes à palavra do Senhor, nosso Deus. A semana próxima passada, nós já começamos estudando sobre estas atitudes, e a primeira delas, só a título de revisão, é temer ao verdadeiro Deus. Então, as atitudes que contribuem para recebermos as bênçãos de Deus, a primeira delas é temer ao verdadeiro Deus. Amém? E isto nós lemos em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 14. Para este pensamento, baseamos-nos neste texto e falamos aqui da bênção no seu aspecto genérico em todas as áreas e mostramos que temer a Deus, primeiro, implica em obedecer os seus mandamentos, assim como um doente, ele obedece às medicações prescritas pelo médico. Depois falamos que temer a Deus implica também em confiar nele em vez de confiar em nós mesmos ou no humano. Confiar no divino em vez de confiar no humano. Ainda por extensão, a gente pode perceber que temer a Deus, conforme Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3, temer a Deus, dentro desta visão bíblica que dá acesso à bênção, também implica em não amaldiçoar quem Deus abençoou. Então, temer a Deus é nunca, jamais amaldiçoar quem Deus abençoou. E em Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te e em ti serão benditas todas as famílias da. Então, temer a Deus é não amaldiçoar quem Deus abençoou. Nunca emite uma mensagem de maldição, nunca transmita uma mensagem, uma palavra de maldição para alguém que você sabe e que você tem conhecimento, consciência da bênção de Deus naquela vida. Enfim, nunca transmita palavra de maldição para ninguém. Amém, meus amados? Vamos continuar servindo a Deus e abençoando vidas. Nós não temos poder de amaldiçoar, então não vale a pena abrir a boca para estar amaldiçoando. Tem muita gente que transmite palavras de crenças limitantes e são palavras de maldição. Você não sai daí, você não vai prosperar. Você no futuro vai ser um bandido. Você no futuro vai ser uma prostituta. Tem pessoas que dizem isso com os outros. Tem outros que dizem: você jamais crescerá. Você nunca vai conseguir nada. São pessoas que emitem palavras de crenças limitantes para amaldiçoar o futuro daquelas pessoas ou para desestimulá-la em relação à bênção. Então, precisamos ter cuidado com essas mensagens de crença limitantes, mensagem que denigre, que tira o estímulo
que humilha as pessoas, porque são palavras de maldição. Embora a gente sabe que maldição sem causa não encontra repouso, mas o crente ele precisa ter cuidado para não estar falando estas palavras, porque termina aquilo que você deseja para o próximo vindo de encontro a você. A Bíblia diz que quem cava uma cova, o que é que acontece? Nela cairá. Então, não cave cova para ninguém, porque termina você caindo nela. Então, aqui nós temos o conselho de Deus, a mensagem de Deus para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Dando continuidade também, temer a Deus implica fazer a sua vontade de maneira competente, responsável. Quando nós não atendemos à vontade de Deus com competência, com cuidado, de forma responsável, isso pode atrair maldição para a nossa vida, principalmente no que diz respeito à realização da obra, do chamado, do ministério, do propósito para o qual Deus nos criou. Em Jeremias capítulo 48, versículo de número 10, veja o que diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 48, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor, a seguinte declaração: maldito, amaldiçoado são aqueles que fazem a obra do Senhor, o quê? Fraudulentamente. Outra versão diz relaxadamente. E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Então observe de que fazer a obra do Senhor com relapso, sem esmero, sem cuidado, não dando o seu melhor para Deus, isso pode também atrair maldição, e isso falamos por aplicação desse texto. Deus não quer que ninguém trabalhe e sirva a Ele de qualquer maneira. E isso aqui não diz respeito só aos obreiros oficiais, até porque, na visão divina, todos nós somos obreiros do Senhor. Todos nós. Jesus não disse que só os obreiros oficiais é que têm a responsabilidade de produzir frutos. Jesus disse que toda vara que está nele faz o quê? Dá fruto. Então, a responsabilidade de produzir frutos na obra do Senhor não se restringe ao ministério eclesiástico. A responsabilidade de dar frutos na obra do Senhor é de cada crente. Todo crente, ele tem essa responsabilidade. O ide e pregai não é uma mensagem exclusiva para os obreiros, é uma mensagem para a igreja. Então, todo crente, ele tem o dever de evangelizar, ele tem o dever de pregar a palavra, ele tem o dever de visitar, de ajudar os necessitados. Todo crente, ele tem esse dever de socorrer os aflitos e necessitados. Não se pode restringir esse trabalho só ao ministério. Não, todo crente. Jesus chega a dizer, lá no sermão escatológico, que tem pessoas que vai perder a bênção dos céus porque se negou a fazer. Jesus chega a dizer assim, a alguns, dentro daquela visão escatológica: tive fome e não me deste, se negou. Tive sede, não me deste de comer. Tive sede
e não me saciaste, não me deste de beber. Estive preso, estive na prisão, doente, e não me visitaste. E ele vai dizer assim, ó, apartai-vos. Quer dizer, que o crente, se ele se nega a dar fruto, ele corre risco de perdição. Ele corre risco. Porque Deus não nos criou, não nos constituiu para sermos exposição na sua casa. Deus nos constituiu para sermos árvores frutíferas. Amém, meus irmãos? Lembremos-nos de Marcos capítulo de número 11, versículo 13 e o versículo 21, quando Jesus chegou para uma figueira à procura de figos. E quando Jesus chega à procura de frutos, aquela figueira não havia produzido. E Jesus estendeu as mãos e disse assim, parecia uma loucura, nunca mais tu vai produzir figo. E foram embora. E quando voltaram, diz a Bíblia que os discípulos, prestando atenção, viram que a figueira fez o quê? Secou, murchou, e foram mostrar a Jesus porque ela tinha murchado. Claro, Jesus tinha amaldiçoado porque ela não havia produzido figos, frutos. E negar a função para a qual existimos, a finalidade para a qual existimos, pode atrair maldição. Maldição. Então, maldito aquele que trabalha de maneira fraudulenta, de forma incorreta, com fraude, enganando, amém? Se desviando, fugindo da responsabilidade e da função para a qual existe. Então, temer a Deus é responder ao chamado de Deus com competência. Quantos dizem amém? Amém? Mas, meus amados, eu quero meditar neste culto. Apenas concluímos o pensamento do culto passado sobre o temer a Deus como a base, como uma das atitudes para se receber a bênção e, consequentemente, escapar das maldições. Mas agora queremos analisar sobre a segunda atitude que contribui para os filhos receberem a bênção de Deus. Abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12. A primeira atitude é temer ao verdadeiro Deus. A segunda atitude daqueles que desejam experimentar, receberem as bênçãos de Deus, está em Êxodo 20, versículo de número 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus faz o quê? Te dá. Veja Levítico capítulo 19, versículo 3. Levítico capítulo 19, versículo de número 3. Diz assim: cada um temerá a sua mãe e a seu pai. A parte A do versículo. Agora veja o versículo 32. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do e terás temor do teu. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo: honra os velhos, os idosos, por aplicação, por inferência aos pais. Veja ainda Efésios, capítulo 6.
Efésios capítulo 6. Eu gosto de ler a Bíblia, amado. Gosto de falar baseado na Bíblia. Versículo 2, que diz assim, e o 3: honra a teu pai e a tua, que é o primeiro mandamento para que te vá e vivas muito tempo sobre a terra. Malaquias 1:6 diz assim: o filho honrará o pai. Só essa parte. Se quiser, a gente lê o restante. E o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Mas a primeira parte do texto diz, o filho honrará o pai. Em Mateus, capítulo de número 15, Mateus capítulo 15, versículo de número 4, diz, porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua, quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra, o quê? Mas vós dizeis, qualquer que quiser ao pai ou à mãe, que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Versículo 6, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Amém, meus amados? Ninguém pode, em nome de uma oferta espiritual, anular o compromisso com o pai e com a mãe naquilo que é direito a eles. A palavra no hebraico, kebed, significa pesado, importante. No grego, honrar é timau, reverenciar, estimar e valorizar. No latim, honos significa reputação, dignidade. Então, honrar é respeitar, não apenas pelo mérito, mas também pela posição. Honrar é respeitar não só pelo mérito, não só porque eles merecem, mas pela posição que Deus colocou o pai e a mãe diante de nós. Eles estão numa posição mais elevada. Hierarquicamente, eles são autoridades constituídas por Deus sobre nós. Nenhum filho, ele pode, em momento algum, querer se nivelar ao pai e à mãe. Você sempre vai estar debaixo da autoridade deles. E diga-se de passagem que os filhos podem ser pai de filhos, mas nunca será pai de teu pai. Amém? Você um dia, ou até já seja pai de filhos, mas você nunca será pai de seu pai, porque foi Deus que estabeleceu esse princípio, esse valor, e isso é impossível, até logicamente falando. Então, negar a honra ao pai foi a causa de maldição de Canaã, neto de Noé. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 9, e vamos ver que este filho atraiu para si, para a sua descendência, a maldição, porque negou a honra a seu pai. Então, tem muitos filhos debaixo de maldição, porque negou dar honra a seus pais. Então, veja o que diz a Bíblia.
capítulo 9 de Gênesis, versículo 21 ao versículo 25, diz assim: E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, guardem isto, e viu Cã, o cão, o pai de Canaã, a nudez de seu, e fez-lo saber a ambos seus, aonde? Fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram o quê? A nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, o que foi que ele disse? Todos, 1, 2, 3, já. Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam aos seus irmãos. Então observem que negar a honra ao pai pode atrair maldição. Nós vamos analisar esse texto aqui. Mas veja ainda Deuteronômio, capítulo de número 27, versículo 16. Maldito aquele que o quê? Que desprezar a seu ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Assim seja, amaldiçoado. Amém significa uma palavra de confirmação, vem de amune no hebraico, que é confirmado. Confirmado. Assim seja. Então, a Bíblia mostra que desprezar, negar a honra ao pai ou à mãe, atrai maldição. Foi isso que aconteceu com Cão, um filho mais novo de Noé. Cão não honrou seu pai e, consequentemente, sofreu por receber a palavra de maldição, e essa palavra foi extensiva até a seus filhos. Conforme Gênesis capítulo 10, versículo 6, ali está os filhos de Cã, e 2 desses filhos foram atingidos pela maldição emitida por Deus através de Noé, tanto Misraim quanto Canaã. Misraim é uma palavra hebraica, é a palavra que os hebreus usavam para Egito. Misraim é os descendentes do Egito. O Egito são os filhos de Cão, os egípcios. E Canaã, onde Deus mandou destruir os moradores, os cananeus, os amorreus, os heveus, também são os descendentes de Cão. E essas gerações sofreram, tudo por causa da atitude do pai, que consequentemente sofre a maldição, e eles estão inseridos nesse contexto, porque vieram de uma pessoa que estava debaixo da maldição. Então, Misraim e Canaã estavam ou foram privados da bênção de Deus, conforme Levítico, capítulo de número 18, versículo de número 3. Veja o que é que Deus diz a Israel acerca dos descendentes de Cã. Levítico, capítulo 18, versículo 3. Deus diz: não fareis segundo o que? As obras da terra do Egito, Misraim, em que habitastes,
nem fareis segundo as obras da terra para onde eles estavam indo, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, nas suas regras, nos seus costumes. Deus está aqui alertando Israel para não imitar as obras do Egito, nem as obras de Canaã, até porque esses povos estavam debaixo de maldição, conforme a palavra de Deus revela-nos. E, amados, analisemos o porquê Deus ter amaldiçoado Canaã através de Noé. Vejamos qual foi o pecado de Canaã. Parece que não foi nada. Ele entrou na tenda, viu seu pai desnudo, saiu, contou aos seus irmãos. Seus irmãos entraram cobertos e cobriram seu pai, e pronto, e não viram a nudez e agasalharam ele. E aquilo ali foi suficiente para, sem Jafé, receber a bênção e Cão receber a maldição. Olhando assim para o texto de Gênesis, capítulo 9, parece que não foi nada demais. Mas diante de Deus, isso é muito sério. Isso é muito grave. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor em Gênesis. Capítulo 9 de Gênesis, no versículo 21 em diante, nós podemos identificar aqui quais foram os erros de Cão que levou ele a sofrer a consequência de uma maldição sobre a sua descendência. E sabemos que, em síntese, o erro de Cão foi não honrar o seu pai. Mas como foi que ele negou honra ao seu pai? Primeiro, Cão não respeitou a privacidade de seu pai. Eu disse, Cão não respeitou a privacidade do seu pai. Ele entrou na tenda quando deveria ficar fora. Tá certo que Noé, ele se descobriu, mas ele estava onde? Dentro do quarto dele. E ele vai e invade a privacidade de seu pai. O pai não chamou, o pai não convidou ele para entrar na tenda. Foi ele que quebrou a privacidade, rompeu esse princípio e entra na tenda, sem mais nem menos, sem autorização, sem ser chamado. Começou aqui o erro de Cão, romper o princípio da privacidade. Eu não digo que um filho, diante de uma necessidade extrema, não possa ver o seu pai desnudo. Não digo isso, mas fora de uma necessidade não é certo. Pai ou mãe está tomando banho com filhos e filhas lá no banheiro, os dois desnudos, como se fossem duas pessoas casadas. Isso não é conveniente. A Bíblia não aceita que o pai fique nu diante do filho, que a mãe fique nua diante da filha. A Bíblia não aprova esse tipo de comportamento. Não aprova isto. E aqui nós temos um exemplo. Há textos em Levítico que ensina que não se deve nem desnudar um parente do pai. Imagine o pai. Não pode desnudar uma parenta da mãe. Imagine a mãe. Não se pode. Em hipótese alguma, não se pode desnudar. Deixa eu ver o texto. Levítico, só para mostrar a vocês aqui. Levítico, capítulo de número 18. E logo retornaremos aqui ao exemplo de Cão. Aqui, a experiência dele. Mas Levítico, veja como Deus era criterioso com essa questão de nudez. E a nudez sempre está relacionada à perda da comunhão.
a quebra de valores, a falta de respeito. A nudez está ligada na Bíblia diretamente a uma pessoa que não tem mais comunhão com Deus. Eu estou falando de nudez publicada, naturalizada. Pessoas tiram fotos nuas em celular, envia para namorado, envia para namorada. Isso é sinal de queda espiritual. Uma pessoa em comunhão com Deus não age, não procede dessa forma. Uma pessoa em comunhão com Deus não transmite a imagem de seu corpo para alguém que não está comprometido com ela pelo enlace matrimonial. Você casou, tudo bem, não existe pecado em duas pessoas que se casaram se desnudarem na sua privacidade. Eu estou dizendo isso porque quando não é 8, é 80. Porque tem gente que até casado tem vergonha de se desnudar diante do seu cônjuge. Isso é um erro. Isso não se pode. Eu conheço uma história de uma pessoa que sofreu uma ferida no corpo porque o cônjuge, toda vez que ia se relacionar, não tirava a roupa, baixava o zíper. E o zíper começou a criar uma ferida naquela pessoa. Até que aquela pessoa procurou um aconselhamento. Então é preciso ter cuidado. É sua mulher, é seu marido, não tem pecado em estarem em sua privacidade despidos. Amém, meus amados? Agora, não é sua mulher, não é seu marido, é pecado se desnudar. Então, observe o que diz a Bíblia em Levítico, capítulo de número 18. Há muitos exemplos aqui. Olha, do versículo 9 ao versículo 17, Deus vem falando contra a nudez. Diz, versículo 9, a nudez de tua filha de teu, ou filha de tua, nascida em casa ou fora a sua nudez não, para aí. Se for uma irmã por parte de pai ou parte de mãe, você não pode descobrir a nudez de sua irmã. Para aí. Se a irmã não pode, imagine o pai e a mãe. Como é que uma mãe vai tomar banho com o filho? Como é que um pai vai tomar banho com seu filho desnudo? Você está quebrando princípios de Deus. Então, Cã foi naturalizar isso, entrou na tenda como se não fosse nada, e ele vê a nudez de seu pai, porque quebrou o princípio da privacidade, o respeito à privacidade de seu pai. Ele entrou na tenda quando deveria ficar fora. Em segundo lugar, Cã não preservou a dignidade de seu pai. Ele não somente viu a nudez, mas ele saiu para comentar. Ele saiu para falar. E não foi com cuidado, não. Foi como gracejo. Rapaz, eu vi papai agora nu ali dentro, deitado na tenda. E foi dizer aos irmãos dele, o quê? Acaba com isso. Fecha tua boca. Ele foi contar como se fosse uma coisa natural, normal. Ele vai e publica o que estava dentro da tenda, o que estava restrito. Ele não preserva a dignidade de seu pai. Ele falou quando deveria ficar. Ele falou quando deveria ficar. Ele não preservou. Ele divulga a cena, enquanto seus irmãos entram de costa para cobrir o pai. Veja a diferença. Enquanto ele sai e divulga a nudez, os irmãos de Cã, Sem, e como era o nome do outro? Jafé, eles pegam um pano, colocam aqui, e o pai está lá deitado, e sem ver, eles soltam o pano, sem olhar para o pai, e agasalha o pai todinho. Enquanto Cã entra,
achou pouco invadir a privacidade, sai e divulga. Então, ele entra quando deveria ficar fora. Ele fala quando deveria ficar. Em terceiro lugar, cão não interagem para o bem de seu pai. Ele não interage para o bem. Por quê? Ele ficou fora quando deveria ter entrado. Quando os irmãos de Cão soube que o pai estava desnudo, eles não ficaram fora, eles entraram. E Cão não entrou com ele. Cão ficou fora. Era para ter entrado, eu vou ajudar também, e ter feito o mesmo. Mas não, ele fica fora quando deveria ter entrado. Ele não interagiu com Sem, nem com Jafé. Ele deixou seus irmãos resolverem aquilo sozinho. Veja o egoísmo de Cão. Veja que comportamento repugnante. Repugnante. Então, ele não interage para o bem, para a honra de seu pai. Ele não interage. Na hora dele interagir, agir junto com os seus irmãos, ele se isola. Ele sai e fica de fora, quando deveria ter entrado. Em quarto lugar, Cão não se humilhou diante de seu pai. Quando o pai se acorda, desperta-se do vinho, levanta-se, toma conhecimento do que aconteceu. Qual deveria ser a postura de Cão? Meu pai, me perdoe. Meu pai, tenha misericórdia de mim. Me perdoe porque eu entrei na tenda. Me perdoe porque eu ri. Me perdoe porque eu publiquei a sua nudez. Me perdoe porque não entrei com meus irmãos para preservar a sua honra. Mas ele não. Sabe o que é que ele faz? Ele fica calado quando deveria falar. Ele faz tudo ao inverso. Ele entra quando deveria ficar fora. Ele fica fora quando deveria entrar. Quando deveria entrar. Ele fala quando deveria ficar, ele sai publicando. E ele fica calado quando deveria falar. Ele inverte tudinho. E, consequentemente, vem a emissão da maldição sobre ele. Porque ele faz o contrário. Ele vai quebrando a honra cada vez mais com o seu comportamento. E tem pessoas assim. Tem pessoas que saem divulgando a intimidade do pai, da mãe. Tem pessoas que gostam de rir da intimidade do pai e da mãe. Eu já vi pessoas se comportarem assim, porque a mãe está velha, porque o pai está velho, não tem mais o mesmo vigor. Eu já vi pessoas rirem da velhice dos pais. Já vi acontecer isso. E é perigoso esse tipo de comportamento. Você tem que entender uma coisa: seu pai pode estar velho hoje, mas amanhã é sua vez. Amanhã é a sua vez. Isto é, se chegar à velhice, se conseguir chegar lá. Tem gente que não quer honrar o pai e a mãe, dar os direitos que lhes são devidos. Não escarneça de seu pai, não zombe de seu pai, não fique rindo deles, não haja dessa forma, porque isso pode trazer maldição de Deus para a sua vida. Eu estou aqui nesta noite como um profeta, alertando vidas para não cair. Eu quero entender que esta palavra ela é preventiva. Eu não quero nem pensar em corretiva. Eu quero entender que ela é preventiva, para que ninguém cometa esse tipo de erro, de ferir, de perder o respeito pela privacidade dos pais, de não preservar a dignidade, de não contribuir para a honra do pai
e de não se humilhar quando precisa do perdão de seu pai. Esse é um cuidado que a palavra de Deus nos alerta esta noite. Então, em primeiro lugar, para se receber a bênção de Deus, primeiro, é preciso temer ao verdadeiro Deus. Segundo, honrar os pais. Terceiro, obedecer voluntariamente aos seus pais. Se não se obedece voluntariamente, isso pode trazer prejuízo. Vamos lá. Provérbios capítulo 1, versículo de número 8. Filho meu, ouve a instrução de teu e não deixes a doutrina de tua. Ouve. Não é só escutar, é dar ouvido. Versículo 9 diz: porque diadema de graça serão para a tua e colares para o teu pescoço. É honra que vem, bênçãos que vêm para aqueles que obedecem os pais. Efésios capítulo 1, capítulo 6, versículo de número 1. Efésios capítulo 6, versículo de número 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos porque isto é justo. Sede obediente a vossos pais no Senhor. No Senhor. Amém? Porque isto é justo. A palavra obedecer vem de um termo grego chamado hipakou, que significa escutar, prestar atenção. Obedecer é a atitude que se dá pelo processo de ouvir, apreciar, aceitar, arquivar e executar conforme foi orientado a fazer. Então, obedecer segue este processo. Primeiro a pessoa ouve, depois aprecia o que ouve, segundo, aceita o que ouviu, quarto, arquiva, quinto, executa conforme o que foi orientado. Veja o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Esses princípios estão revelados nesse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, 1:19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja o quê? Pronto para... Então, observe o seguinte, a obediência segue esse processo. Para a gente obedecer primeiro, a gente tem que estar pronto para... Tem pessoas que não querem ouvir. Se não quer ouvir, não tem como obedecer. Porque não, como vai obedecer o quê que não ouviu? Então tem que parar para ouvir. Primeiro segue esse processo. Primeiro se ouve. Pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para si. Tardio para si. Então, o que eu escuto, eu tenho que apreciar. Eu tenho que entender. Seja uma palavra suave ou dura, eu tenho que apreciar a palavra. Por quê? A intenção e o resultado da palavra é para o meu bem. Tem gente que é tão despreparada, irmãos, para obedecer, que não sabe discernir a intenção e o resultado da palavra. O que aquela palavra vai causar. Qual é a intenção de alguém que vem me repreender? É me humilhar? Não. É mostrar que eu tenho mais potencial. A repreensão, ela não vem com a intenção de humilhar, rebaixar. A repreensão, ela vem com a intenção de mostrar à pessoa que esta pessoa pode melhorar no seu comportamento.
Porque quem quer o seu mal não lhe repreende, deixa você cair no abismo. Se alguém lhe repreende, é porque esta pessoa está com boa intenção. Está com boa intenção. Mas tem pessoas que é tão despreparada que vem a repreensão e eles acham ruim. Então, por não apreciar, não guarda. Por não guardar, não executa. Então tem que seguir esse princípio, esse processo. Ouve e aprecia. Amém? Aprecia. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, diz o versículo 20. Pelo que, rejeitando toda o quê? Toda imundícia e acúmulo de recebei com mansidão a palavra em vós, a qual pode salvar a vossa. Veja, eu só posso aceitar se eu me desvencilhar. Se o meu coração estiver cheio de imundícia e de malícia, eu não vou aceitar a palavra. Eu não vou dar atenção à palavra. Por que é que tem tanta gente na igreja que a gente aconselha, que a gente ensina, que a gente repreende, e elas continuam no caminho e caem no abismo? Sabe por quê? Porque o coração está cheio de maldade e de malícia. A palavra não encontra abrigo em um coração ocupado. A palavra não causa efeito em um coração ocupado. É por isso que Tiago diz no versículo de número 21, pelo que rejeita, lança fora toda imundícia, acúmulo de malícia. Aí sim, quando o que não presta sai, a palavra encontra abrigo. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa vida. Enquanto houver malícia, maldade no coração, irmãos, não se recebe, não se aceita. A mãe diz, filho, não faça isso, a vida é minha. Coração cheio do que não presta. Quem vai sofrer sou eu. Coração cheio do que não presta. É por isso que o pai fala, e a filha e o filho caem no abismo, sofre as consequências, porque não abriu mão da maldade, da malícia. Aí a palavra não encontra abrigo. E tem pais que às vezes nos procuram e dizem assim, pastor, eu falo tanto com ela, mas ela não me ouve. Claro, como ela vai ouvir se o coração está cheio do que não presta? Cheio de lixo. A palavra é algo precioso, ela só pode estar em lugares que estão limpos. Aonde há impureza, maldade, coisas podres, a palavra não encontra abrigo, amados. É por isso que até no culto de doutrina, no ensino, a gente prega a palavra, ensina, mas os crentes continuam no mesmo comportamento. Sabe por que é que tem tanta gente na igreja que está há tempo e não mudou, continua com os mesmos hábitos, mau costume, não cresce, não melhora, porque é crente aqui dentro, mas lá fora está com as mesmas coisas podres no coração, é prostituição, é palavra torpe, é vício. Como é que Deus vai fazer o efeito se o teu coração está sujo? Você tem que tirar o que não presta, para que a palavra de Deus produza uma semente, e essa semente venha trazer frutos gloriosos para o Senhor. Enquanto você não joga fora o que não presta, a palavra não causa o efeito que nós precisamos. Então observe que Tiago, ele ensina, ele mostra, no versículo de número 22, ele diz, e sede o quê? Cumpridores da palavra. Não basta ouvir, não basta gostar, apreciar, não basta aceitar, não basta arquivar, guardar essa palavra no coração. Ele diz, seja executor, seja cumpridor da palavra, e não somente enganando-vos com falsos. Enganar-se com falso discurso aqui é a pessoa arrumar desculpa para se desviar da verdade. Não, rapaz, isso é besteira, o pastor disse isso, mas isso é assim. Vai no teu discurso, vai atrás das argumentações do pecado, das ideias do pecado.
Aceite a palavra na sua pureza, que ela cause boa sensação ou não. Porque tem hora que a palavra dói. Tem hora que a palavra vem e machuca a gente. Mas tem, não vou para aquela igreja mais porque a palavra é dura. O pastor só sabe bater, corrigir. E você quer o quê? Um pastor que ajude você a pecar, é? E você quer um líder que te incentive ao inferno, é? Porque o pastor de verdade é aquele que fala a palavra na sua pureza, sem falsificação. Porque o interesse dele não é teu dízimo, tua oferta, é a tua entrada no céu, é você ser salvo. O verdadeiro pastor, ele não está preocupado se você vai achar ruim ou se vai gostar. Ele fala a palavra com verdade, porque o interesse dele é que você entre no céu, é que você seja salvo, é que você entenda a verdade e saiba que as coisas de Deus são sérias. Tem igreja para tudo que é gosto aí. Tem igreja para homossexual. Tem igreja para maconheiro. Tem igreja para quem vive surfando aí nas praias. Tem igreja para tudo que é gosto. Mas o problema não é ter igreja, se essa igreja tem base na palavra. Se essa igreja está enquadrada na palavra, não é o título igreja que salva as pessoas, é a verdade da Bíblia, irmãos, porque há muita igreja com o nome Assembleia de Deus, mas não são nada de Assembleia de Deus, são Assembleia do Diabo, porque essas pessoas não ensinam a verdade. O negócio dele é massagear o ego, é cativar as pessoas para ter dízimo, para ter oferta, e as pessoas continuam da mesma forma, do jeito que sai do mundo, fica o mundo dentro da igreja, se vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, cheio de gíria, cheio de maus costumes, cheio de hábitos, não tem correção, não tem disciplina nessa igreja. Sabe por quê? Porque não são pastores, são mercenários. Mas aonde tem pastor de verdade, a palavra dói, mas prepara o crente para ir para o céu. A palavra é dura, mas está te introduzindo na presença de Deus. Vá atrás de igreja que facilita, vá para você ver as consequências. A porta do céu é estreita e o caminho do céu é estreito, amados. Não vá atrás da mídia, das facilidades. É por isso que eu gosto de pregar mostrando nas Escrituras. Bíblia é a vitamina do crente que quer ir para o céu. Quantos querem entrar no céu aqui? Então coma a Bíblia. Se alimente da Bíblia. Você pensa que quando eu pego a Bíblia para ler, para meditar, eu estou preocupado se os irmãos vão pular, se os irmãos vão profetizar, se os irmãos vão correr de um lado para o outro, ficar eufórico. Eu estou preocupado com isso não. Eu quero saber se eu e você, nós vamos comer a palavra e ter o resultado que a palavra gera. Transformação, restauração, libertação. É isso aí. Que resultado de palavra não vê sempre na hora, não. Resultado se vê depois. Se vê depois. Nem sempre a gente vê o resultado na hora, depois que termina de pregar. Tem coisas que a gente vê depois. Então é preciso a gente levar em consideração isso aqui. É necessário ouvir calado. É necessário ouvir apreciando. É necessário resignar-se ao que ouviu. Versículo 21. É necessário cumprir indiscutivelmente o que ouviu. Versículo 22 ao 25. A Bíblia manda a gente colocar em prática a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se. E logo se esqueceu de como era. Uma pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática, ele vê, o Espírito Santo mostra onde ele precisa melhorar, mas ele não se importa, ele continua do mesmo jeito. É alguém que chega dentro do espelho, vê o cabelo assanhado, mas não se penteia, não se ajeita. Ele viu, mas não se ajeitou. Assim é a pessoa que vem para a igreja, ouve a palavra, e não procura colocar a palavra em prática. Ele continua do mesmo jeito, caminhando para o mesmo destino, indo para o mesmo lugar infeliz. Agora, se você coloca em prática,
as coisas começam a mudar em relação a você e a sua vida. Deus começa a fazer algo diferente. Amém, meus amados? Amém. Ezequiel capítulo 20, versículo 18. Para a gente concluir aqui, dando este exemplo. Teria mais coisa para mostrar, mas o tempo já não nos permite. É claro que o filho ele deve ouvir o pai, obedecer os pais, mas tem pais que a gente não deve obedecer. Que contradição é essa? Vamos ler a Bíblia. Diz assim, 20 e 18. Mas disse eu a seus filhos no deserto, não andeis, o quê? Nem guardeis os seus, nem vos com os seus. Pronto. É obedecer aos pais, lembra do detalhe lá de Efésios? No Senhor. É os pais que estão em comunhão com Deus. Não é pai que vive na desobediência. Nenhum filho deve obedecer o pai que está no pecado. O pai que incentiva ao mal. O pai que incentiva a roubar. O pai que incentiva a usar droga. O pai que incentiva ao crime. O pai que incentiva a prostituição. Esse tipo de pai não. Não obedeça seu pai. Para isso não. Para isso Deus diz, desobedeça. Você deve obedecer ao pai que lhe ensina o caminho do bem, não é o caminho do mal, é aquele que ensina o caminho do bem. A desobediência tem como causa o uso indevido do livre-arbítrio, submisso aos caprichos de Satanás. Todo filho desobediente, isso aqui é forte, viu? Mas eu vou dizer, é bíblico. Todo filho desobediente, ou ele está com demônio, ou ele está influenciado por demônio. E pastor, Efésios 2 e 2. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia que você vai ver. Não existe desobediência ligada a Deus. Se tratando daquilo que é ético, daquilo que é regra divina. Toda desobediência ao que é certo, desobedecer o que é certo, é fruto de ação satânica, ou por possessão, ou por influência, mas é fruto de ação satânica. Como é que diz aí? Efésios 2 e 2. E que noutro tempo andaste, segundo o curso, caminho deste mundo. Segundo quem mais? Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é esse? Quem é? É Satanás. São os demônios. Aí o versículo seguinte diz, o Espírito é minúsculo, que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, eles são influenciados por Satanás. O filho só desobedece ao pai e à mãe, porque o diabo está ali, cochichando no ouvido do filho. Nenhum filho, em sã consciência, em comunhão com Deus, ele contraria as ordens de seu pai. Ele só vai contra, porque Satanás está lá, cochichando. Isso é bíblico. Só é desobediente porque o príncipe da potestade do ar está lá, influenciando ele ou agindo nele. Então, cuidado, amados. Cuidado. Cuidemos. Ninguém desobedece sem antes ter sido influenciado ou se aliado com o diabo. Quer dizer que Caim fez isso porque o diabo influenciou ele. Isso vem por possessão. Foi recebido. Caim significa possessão, mas foi recebido como uma bênção no capítulo 4, versículo 1. Caim, seu nome significa possessão. Não é possessão demoníaca, é possessão, a pessoa adquirir. Capítulo 4, versículo 1. Quando foi recebido, quando nasceu, seus pais o receberam como uma bênção, mas tornou-se uma maldição.
capítulo 4, versículo 11. Tudo isso porque aliou-se com o inimigo. 1 de João, capítulo 3, versículo 12, diz que Caim era do diabo. Mas ele não era do diabo no início, ele que se aliou com o diabo. Na desobediência, ele faz aliança com o diabo. Em Judas, versículo 10 e o 11, também fala dele como um aliado de Satanás, um amaldiçoado. A obediência também tem sua causa. A obediência é fruto da fé. Hebreus 11, 8. Abel, pela fé, ofereceu sacrifício. Abel, cujo nome significa vapor, fragilidade, vaidade. É um exemplo de filho obediente. Foi chamado de justo. Em Mateus capítulo 23, versículo 35. E em Hebreus 11, 4. O Senhor Jesus chamou Abel de justo pela obediência dele. Pela vida de obediência, até Jesus deu testemunho de Abel. Mas Caim, que causou tanta admiração, terminou entrando pelo caminho da maldição por causa da aliança que faz na desobediência, faz aliança com Satanás. E aqui estão as características de um filho desobediente em Caim. Ele era formal, ele não era espiritual. Estava mais preocupado com as pessoas, ou que as pessoas vissem, do que em agradar a Deus. Quando ele vai para o culto, Caim não está preocupado em adorar a Deus, está preocupado que as pessoas vejam o que ele iria oferecer. 2, ele era dedicado, mas não era autêntico. Estava mais preocupado em servir a Deus do que em pertencer a Deus. Caim não estava nem aí se Deus estava satisfeito, se ele era de Deus, ele só queria servir a Deus. Tem gente assim na igreja, irmãos. Está mais preocupado em trabalhar para Deus do que ser de Deus. Como se trabalhar para Deus fosse mais importante. Aí serve a Deus de todo jeito, com a vida desmantelada, sem compromisso, sem comunhão, em pecado, serve de todas as formas. Sabe por quê? Porque está preocupado que as pessoas vejam ele trabalhando e não que ele seja aceito por Deus. Esse é o caminho do desobediente. 3, ele, além de ter essas características, ele era ouvinte, mas não era praticante. Ele ouvia, mas não dava ouvido. Deus falou com ele, versículos 7 e 8 do capítulo 4 de Gênesis, mas ele nem se importou com o que Deus disse. 4, ele era sensível ao mal e insensível ao bem. Deus alertou ele acerca do mal e ele abriu as portas para o mal. Quanto ao bem, ele nem sequer se importou com o que Deus queria que ele fizesse. Ele sentiu remorso pelo juízo, mas não arrependimento pelo que praticou. 5, ele existiu, mas não viveu. É interessante que a descendência de Caim não traz nenhum relato de vida. Só fala dos filhos de Caim como alguém que surgiu na história, mas não diz que viveu. O versículo 14 ao 18 do capítulo 4 diz que, e nasceu de Caim, e nasceu assim, e nasceu, mas não diz que viveu. Já a descendência de Sete, que foi o sucessor de Abel, a Bíblia diz, nasceu e viveu. Sabe por quê? Quem anda com o inimigo, quem se deixa ser influenciado por Satanás, ele até nasce, mas não vive, porque vida está em Deus, vida está na comunhão com Deus, vida está em conviver com o Senhor. Confira esse texto só para a gente concluir aqui, para você ver as características dos descendentes de Caim, como um desobediente. Capítulo 4, versículo 18 diz, e a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meljael, e Meljael gerou Metusael, e Metusael gerou... Um gerou o outro, um vai gerando, mas você não vê na genealogia de Caim nenhuma referência de vida. Mas quando você vai ler a genealogia de Sete, desde o capítulo 5, versículo 1 ao 30, você vai ver assim, ó, versículo 7, 6, e viveu Sete 105 anos e viveu Sete depois que gerou a Enos 807,
e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de 7,912 anos, e morreu. Aí vem, e viveu Enos, e viveu Cainã, e viveu Maalalel. Aí você vai sempre ver, e viveu Jarede, e viveu Enoque. A descendência de Sete viveu, a de Caim só gerou. Como é que pode isso? É Deus dizendo, quem não obedece só existe. Quem obedece não somente existe, existe e vive. Desfruta. Vida tem a ver com desfrutar. A desobediência faz a pessoa perder as bênçãos. A desobediência faz a pessoa existir, mas não viver, não se realiza, não desfruta das bênçãos. Luta, 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 termina a vida sem conquistar nada. Será que não é isso que a gente está vendo no mundo das drogas? O camarada está ali, ó, buscando dinheiro ilícito através de drogas. Vem um outro, mata ele, acabou-se. A vida dele não valeu de nada. Morre cedo, termina cedo, não viveu nada. Deixa filhos, deixa família, não desfruta de nada, porque no pecado, na desobediência não há vida, mas quem anda com Deus tem vida, desfruta, deixa história que marca gerações. É Deus mostrando, irmãos. Queria poder ter tempo para mostrar as características do filho obediente, mas o tempo não nos permite. Fique em pé. Eu vou só citar para você ler em casa, para eu não ter que concluir esse assunto sem fechar, mostrando a obediência. Mas se você quiser anotar, você pode anotar. Primeiro, o filho obediente não é desatencioso à orientação do pai. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Provérbios capítulo 5, versículo 1. Provérbios capítulo 13, versículo 1. Provérbios capítulo 15, versículo 5. E Provérbios capítulo 23, versículo 22. Segundo, ele não é parcial no cumprimento da orientação. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Ele não obedece o pai pela metade. Ah, isso aqui eu faço, isso eu não faço. Filho obediente, ele obedece de forma imparcial, em tudo que o pai lhe pede. Terceiro, ele não é temporal no cumprimento da orientação. Ele não obedece o pai só porque o pai está ali. Ele obedece o pai independentemente que o pai esteja presente, independentemente que o pai esteja vivo ou morto. Isso aqui é muito sério, viu, irmãos? Porque diante de Deus, lei de pai tem que durar. Até depois que os pais morrem, os filhos têm que obedecer. Eu carrego princípios de meu pai. Eles já morreram, mas eu obedeço a eles. Eu obedeço a eles. Meu pai me ensinou muitos princípios, principalmente comprar e pagar. Sabe qual era o provérbio de meu pai, a palavra dele? Depois que eu morrer, se vier alguém cobrar alguma coisa, pode mandar prender, porque é ladrão. Eu não devo nada a ninguém. Ele dizia isso direto. Depois da minha morte, se alguém vier cobrar alguma coisa, mande prender, é ladrão. Eu não devo a ninguém. E não devia mesmo. Não devia mesmo. Então ele vivia aquilo que ensinava. E ele nos ensinou isso. Comprou, pague. Ele usava uma linguagem muito sorrateira, mas dizia, honre a calça que você veste. Honre a calça. Porque ele sabia que o homem tinha que valorizar o seu caráter. Deus censura Judá por não seguir o exemplo de fidelidade dos recabitas. Em Jeremias capítulo 35, versículo 1 ao 19. Que conservava o voto feito por Jonadab, filho de Recabe, que consagrou seus descendentes a um estilo de vida nômade. Esse homem disse, vocês não vão ter casa. Veja o que o pai disse, vocês não vão ter casa. Eu quero que a minha família viva em tenda. Só em tendas. E outra coisa, vocês não vão tomar vinho nunca. Não vão beber vinho. 200 anos se passaram.
Aí vem uma autoridade e manda os recabitas tomar vinho. Eu disse, não, toma não. Toma, pode mandar a gente tudo. Mas por que vocês não tomam? Porque o nosso pai ancestral, não era o pai recente não, um pai de 200 anos atrás, disse que a nossa descendência não habita em casa, vai ter que habitar em tendas e não pode tomar vinho. Eles respeitavam uma cultura de 200 anos. E Deus, quando viu aquilo ali, disse, oxe, esse povo é um exemplo para Israel. Vou tomar como exemplo. Israel não me obedece, os recabitas obedeceram um pai que já morreu. Por conta disso, derramarei as minhas bênçãos sobre os recabitas, porque honraram a palavra de seus pais. Veja como é que Deus faz. Tudo porque seguir o exemplo. E não é honrar o pai que caminha para o mal, não, porque eu vou morrer na lei do meu pai. O pai dele era católico, o pai dele vivia na idolatria, o pai dele vivia no espiritismo. Como honrar um pai desse? Esse tipo de pai não tem que ser honrado, não. Tem que honrar a Deus, que não quer esse tipo de coisa. Que não quer que ninguém se dobre a ídolo, que não quer que ninguém consulte espírito de mortos. Não. A obediência ao pai tem que ser com base na palavra. Na palavra. E o que os recabitas obedeciam, não infringia as leis de Deus. Então Deus disse, então, vou abençoá-los só porque eles honraram os pais dele. Isso significa, amados, que se nós levarmos a sério aquilo que nos foi ensinado pelos nossos pais biológicos e pelos nossos pais pastores, que tem gente que vai chegando e quer mudar as regras na igreja, seja um recabita. Deus não chamou você para ser Martinho Lutero. Deus chamou você para ser um conservador. Não foi reformador, não. Um conservador. Se o que os nossos pais ensinaram não impede nem fere os princípios de Deus, vamos preservar até o fim. Vamos preservar até o fim. Tem nada de mudar, irmão. Tem nada que remover os marcos antigos. A gente tem que ficar firme nos bons costumes da igreja, na doutrina, no ensino. Ficar firme, porque a bênção de Deus vem quando a gente valoriza isso. Essa igreja cresceu, amados. Foram com homens rudes, humildes. Essa igreja não cresceu com artistas de televisão, com humoristas evangélicos, não. Essa igreja cresceu com homens que gastaram joelhos, chorando pelas almas. Aqui passou um que eu conheci. Eu conheci de perto. Eu era criança. Eu peguei na mão dele e ajudei ele a subir a escadaria lá em Bonança da igreja. E eu nem sabia que Deus me traria para dar continuidade a uma obra que ele esteve aqui cooperando. Mas Deus me viu ali, olha, segurando na mão e subindo, tanto o pastor Salviano, pastor Henrique. Parece que eu estou vendo ele com aquelas pernas tortas, cansada, subindo devagar. E eu pegava na mão dele, suba, pastor, suba. Ele já jubilado e ele subiu. E Deus olhando para mim, dizendo, vou te levar para o lugar dele lá, para tu continuar. Vamos continuar, amados. Fica firme na doutrina, fica firme na palavra. Não deixe que ninguém mude você. Não deixe que nada mude você. Nem cargo, nem proposta, nem nada. Fica firme no que teu pai, tua mãe te ensinou. Eles acreditaram, eles te criaram na igreja, eles choraram por você. Aí você cresce, depois que ele morre, você muda de igreja, vai para outro lugar. Fica firme, rapaz. Aonde você foi plantado, dê fruto. É aqui onde Jesus quer. Fica firme no teu lugar até o fim, até o fim, até o fim. Porque aqui é o lugar que Deus te plantou. E aqui você ouviu os ensinamentos de seus pais. Vocês não sabem o temor que eu tenho, amados, quando eu assumo esse púlpito aqui. Vocês não sabem. Mas eu oro muito a Deus para Ele ter misericórdia de mim. Porque eu sei que aqui passaram homens de Deus. Homens como o pastor Henrique, que aquele irmão Miguel que dormiu no Senhor, ele disse, pastor, ele passava fome, pastor, naquela casa. Passou fome.
Esses bancos aí, olha, tem marcas de lágrimas. Diante de Deus, a gente não vê não, mas Deus vê. Lágrimas que aqueles homens choraram. Dizendo, Senhor, levanta obreiros. Senhor, levanta homens para avançar nessa obra. Aí quando chega a minha vez, eu vou fazer de todo jeito. Eu vou chegar aqui como resposta daquelas lágrimas e dirigir a igreja como se a igreja fosse minha, ser simpático como se eu fosse político, de forma nenhuma. A base é a Bíblia, e se quiser entrar no céu, a gente vai até o fim, mas pela palavra de Deus. Honre as lágrimas que choraram para você se levantar. Honre as lágrimas de quem evangelizou para você chegar aqui hoje e estar onde está. Honre a lágrima de seu pai, de sua mãe. Não jogue fora os princípios. Não jogue no lixo aquilo que eles conquistaram com tanto sofrimento. Deus está nos dizendo nesta noite, filhos, geração nova, segura os princípios que os teus pais te ensinaram, segura os valores que eu imprimi no teu coração. Eles já foram, agora é a tua vez, é a tua chance, é a tua hora. Não joga no lixo, levanta a cabeça. Qualquer coisa você quer desmaiar, qualquer coisa quer sair da igreja, que negócio é esse? Eles morreram, eles sofreram. E se contar os pais da igreja, e se for falar dos pais da igreja, de Pedro, Tiago, João, que deram a vida, sofreram, crucificado de cabeça para baixo, decapitado, para que essa igreja se levante. Agora vem um aventureiro que vem falar de calça, de brinco, para arrancar a gente do lugar que os nossos pais nos ensinou. Como se brinco, calça fosse mais importante do que os valores espirituais. Que é isso, irmãos? Vamos ficar com o que aprendemos. Vamos ficar com o que recebemos de nosso pai, de nossa mãe. Vamos ficar, porque eles ensinaram o certo. Se fosse tradição católica, se fosse tradição idólatra, não. Mas é o princípio da palavra de Deus, vamos ficar firmes. Amém?